seja bem-vindo! Hoje é quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Prorrogada a campanha contra a poliomielite e a multivacinação. Vagas Cine Rio Grande. Operação policial desarticula líderes de facções na capital. Varíola dos macacos. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. O Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação até o fim de setembro. O objetivo é aumentar as coberturas vacinais e a adesão da população. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação de 2022 foi prorrogada pelo Ministério da Saúde. A campanha segue valendo até o dia 30 de setembro. O grupo-alvo são as mais de 14 milhões de crianças menores de 5 anos de idade. Com o baixo número de adesão, a prorrogação da data quer aumentar as coberturas vacinais e a adesão da população à vacinação. Até o momento, 35% das crianças na faixa etária de 1 a menores de 5 anos de idade foram imunizadas contra a poliomielite e cerca de 4 milhões de doses foram aplicadas no Brasil desde o início da mobilização. O objetivo é alcançar a cobertura vacinal maior que 95% para a vacina poliomielite neste público, além de reduzir o número de não vacinados de crianças e adolescentes menores de 15 anos para aumentar as coberturas vacinais do calendário nacional de vacinação. O Cine Rio Grande está ofertando oportunidades de emprego para 8 áreas nesta quinta-feira. Os interessados podem se candidatar através do site do Cine ou na sede da agência. Veja agora as vagas disponíveis. As vagas ofertadas pelo Cine Rio Grande nesta quinta-feira são para auxiliar de montagem hidráulica, chefe de cozinha, eletricista de manutenção, encarregado de montagem hidráulica, instalador montador hidráulico, operador de painel, técnico em informática e vigia. O Cine Rio Grande adverte que o número de encaminhamentos estão ao lado das vagas. Este número pode ser alterado, pois nele estão incluídas as pessoas que se candidatam pela internet. O Cine Rio Grande está atendendo de forma provisória na rua Vice-Almirante Abreu, número 737. Os meios de contato são estes que estão na tela. O Cine Rio Grande tem seu atendimento das 8 da manhã até as 16 horas da tarde. Uma operação realizada ontem na capital gaúcha desarticulou líderes de facções criminosas de Porto Alegre e da região metropolitana. Durante a ação, a Polícia Civil e a primeira Delegacia de Investigação do Narcotráfico cumpriram 32 mandados de prisão e 23 ordens judiciais. A Polícia Civil, em conjunto com a primeira Delegacia de Investigação do Narcotráfico, desencadeou uma operação chamada Senhores do Crime, para desarticular líderes de facções em Porto Alegre. As investigações iniciaram em abril deste ano e foram cumpridas 23 ordens judiciais de busca e apreensão na região metropolitana de Porto Alegre e 32 mandados de prisão temporária. As ações aconteceram em algumas cidades além de Porto Alegre, como Gravataí, Charqueadas, Guaíba e Canoas. Essa foi a primeira fase de execução dessa investigação, que já comprovou que a série de homicídios ocorridas no primeiro semestre de 2022 em Porto Alegre
foi devido à disputa da divisão da área territorial do tráfico de drogas. O inquérito policial também apurou que diversos carregamentos de drogas e armas de fora do país são trazidos para Porto Alegre todos os meses. Quinta-feira de sol e temperaturas altas na maioria das regiões do estado. No centro do estado, à tarde será de calor. Em Venâncio Aires, amanhã chegará aos 27 graus também. Haverá também instabilidade climática e, a partir da noite, há diversas regiões com pancadas de chuva. Vamos conferir a previsão de hoje para a sua cidade. Tarde de sol em Rio Grande. Durante a tarde, o clima permanecerá estável. Já na parte da noite, há chances de pancadas de chuva. Os ventos, nesta tarde, ficarão na casa dos 20 km por hora e a umidade seguirá bastante alta, podendo chegar nos 98%. A temperatura fica entre 24 graus a máxima e 12 graus a mínima. Em São José do Norte, a tarde será de sol. No decorrer das horas, haverá um acúmulo de nuvens e na parte da noite, há chances de pancadas de chuva. Os ventos, nesta tarde, estarão fracos, não passando dos 18 km por hora. A umidade segue muito alta e pode chegar em 98%. A temperatura fica entre 23 graus a máxima e 11 graus a mínima. Tarde de tempo firme em Dom Pedrito, com predominância do sol e tempo seco. A partir do final da tarde, haverá um acúmulo de nuvens, podendo ocasionar pancadas de chuva durante toda a noite. Os ventos não passarão dos 20 km por hora e a umidade ficará na casa dos 50%. A temperatura fica entre 25 graus a máxima e 13 graus a mínima. O mesmo ocorrerá em Camaquã. A estabilidade do clima se manterá ao longo de toda a tarde, acabará no início da noite com pancadas de chuva. Os ventos serão fracos, não passando da casa dos 10 km por hora. A umidade será baixa, não saindo dos 40%. A temperatura fica entre 27 graus a máxima e 12 graus a mínima. Tempo firme em Venâncio Aires. A tarde será de sol e temperatura alta. A estabilidade do clima se mantém desde a parte da manhã e seguirá até a noite, não havendo riscos de chuva. Os ventos estarão bem fracos, não passando dos 5 km por hora. E o clima seguirá seco, já que a umidade não passará dos 50%. A temperatura fica entre 26 graus a máxima e 13 graus a mínima. Os países das Américas se tornaram o epicentro do surto global da varíola dos macacos, com mais de 30 mil casos concentrados principalmente nos Estados Unidos, Brasil, Peru e Canadá, de acordo com os dados divulgados pela Organização Pan-Americana da Saúde. A varíola dos macacos, ou monkeypox, circula na África Central e Ocidental há décadas e não era conhecida por provocar grandes surtos em países de outros continentes ou se espalhar amplamente entre as pessoas até maio, quando dezenas de casos começaram a ser relatados na Europa e na América do Norte. No mês de julho, a Organização Mundial da Saúde declarou uma emergência global para a varíola, que é o nível de alerta mais alto usado em surtos semelhantes, como o de Zika na América Latina em 2016 e o mais recente, de coronavírus. A afirmação não significa necessariamente que a doença seja particularmente transmissível ou fatal. Nas Américas, a maioria dos casos foi detectada entre homens, embora pelo menos 145 casos também tenham sido confirmados entre mulheres e 54 casos entre crianças menores de 18 anos. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quinta-feira.
Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá, todos os programas do Sala de Entrevistas e ainda a agenda dos pastores. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.